Olá a todos, então vamos trabalhar aqui com a disciplina de Inteligência Artificial e Computacional, né? Da turma de Ciência da Computação, acredito eu, para o 8º semestre. Então eu estarei com vocês aí, com essa disciplina. Meu nome é Edu Brito, acho que todos já me conhecem. Estaremos trabalhando então com essa disciplina todas as nossas sextas-feiras, né? Nesse período noturno. Muito bem. Então, aqui está minha apresentação, né? Todos já me conhecem. Então, a nossa disciplina, vamos avançar aqui um pouco. Essa disciplina, acredito que vocês já trabalharam com a disciplina de inteligência artificial apenas, né? E esta inteligência artificial e computacional, ela tem um objetivo um pouco diferente, né? Mas serve para acrescentar mais informações aí nesse campo que é longo, extenso, né? Um extenso campo de estudo, que é a parte de inteligência artificial, né? Então, tem diversas áreas e aí nessa disciplina temos a oportunidade de ver outras aplicações, tá? Então, basicamente, nós teremos como a disciplina original, né, a primeira, na inteligência artificial, estará também dividida essa disciplina em 4 unidades de ensino. Então, teremos aqui raciocínio probabilístico na primeira unidade de ensino e na segunda unidade decisões simples e complexas. Na unidade 3, tipos de aplicações dos conceitos de aprendizagem. Na 4, a computação evolutiva. Temos aqui, então, na unidade 1, raciocínio probabilístico, veremos quantificação de incertezas. Quando a gente fala, na realidade, a probabilidade é tentar aí mensurar a incerteza, né? Conhecimento em um domínio incerto, inferências em redes bayesianas. Então, aqui, basicamente, teremos uma pequena introdução, vocês vão relembrar aí o que é o conceito de probabilidade, né? Após isso, veremos como centro desta unidade, o objetivo dela é que vejamos as redes bayesianas, a sua inferência. Muito bem. Decisões simples e complexas, teoria da função de utilidade, redes de decisões e aplicação dos conceitos relacionados à tomada de decisões simples e interação de valor e política. Aqui também usaremos também alguns conceitos para tomar decisões que estarão correlacionados aí alguns caminhos, né, os estados de você estar trabalhando trabalhando com agente inteligente, né? Então esse conceito de agente inteligente ele precisa dessas formalizações dos estados possíveis e aqui também algumas vezes poderemos estar trabalhando um pouco de probabilidade, mas basicamente definindo quais os conceitos que será seguido aí se fôssemos implementar um agente inteligente, né? Quais seriam os conceitos que estariam envolvidos. Muito bem, unidade 3, então, tipos e aplicações de conceitos de aprendizagem. Na seção 3.1, definições gerais e principais tipos de aprendizagem, né? Na seção 3.2, prospecção de dados. Esse termo prospecção de dados, caso vocês venham a ler aí sobre o tema, prospecção de dados seria equivalente à mineração de dados, né? Então, aqui a gente também vai estar observando aí quais são os conceitos para fazer essa mineração e usaremos uma ferramenta chamada ECA para estarmos trabalhando aqui. Na seção 3.2, veremos a parte de ontologias. Ontologias, neste conceito geral, a gente pode estar correlacionando ao estudo de um domínio específico, né, de conhecimento. A ideia é que estejamos aqui estabelecendo um critério, um domínio para se estudar, caracterizando suas características, suas interações, né, para que a gente possa criar uma ontologia de um determinado assunto, de um determinado domínio de conhecimento, né. Essa ontologia aqui é interessante também quando usaremos a minha ferramenta Protege nela, né, para fazermos essa ontologia, mas é interessante para que façamos um estudo, né, que estejamos criando uma base de conhecimento sobre determinado tema, sobre determinada ação. Computação evolutiva, né, introdução, teoria da evolução natural e genética, algoritmos genéticos e aplicações. Então, essa é a unidade 4. Estaremos trabalhando aí com algoritmos genéticos, conceitos, né, de como trabalhar. Então, nós veremos aqui uma correlação da questão evolutiva, genética, né, para estar criando os algoritmos, que a ideia é que eles, trabalhando em cima de determinado problema, eles possam, cada execução deles estar melhorando, né, a sua solução, criando aí uma rotina similar aí da evolução natural e da genética. Muito bem, então essas
serão as unidades de ensino nessa nossa disciplina, né? Estaremos trabalhando aí, então, a nossa disciplina de inteligência artificial e computacional. Aqui você já conhece, né? Pré-aula, pós-aula e aula, né? Veremos isso aqui, não nessa sequência que eu falei, mas sim de pré-aula, aula e pós-aula. Então, isso aqui estará disponível para vocês no app. Muito bem, aqui é o nosso cronograma de aulas. Então, nós teremos aulas na sexta, está marcado aí com esse símbolo, na verdade, um retângulo preto, né? Nossa prova oficial possivelmente ocorrerá no dia 9. E nessas outras datas estaremos, evidente, fazendo algumas atividades em sala, para uma pontuação. Lembrando que nós temos aquela pontuação de 1000 pontos para as atividades em sala, que vocês estarão desenvolvendo. E também teremos ali a prova oficial no dia 9. Essa prova oficial contemplando o assunto do primeiro trimestre. Então, as avaliações em sala somarão 1000 pontos e esta prova no dia 9 estará valendo aí mais 1000 pontos. Muito bem. Teremos aí dia 16, depois teremos uma pausa ali 19, 23, será uma semana de palestra, para que vocês estarão envolvidos em palestras, tá? Sobre diversos temas na área de computação e talvez até interfaceando com outras áreas, né? Mas vocês estarão aí focados nessas palestras. Retornaremos à sala no dia 30 e seguiremos até o dia 28 com a nossa segunda prova oficial. Então, lembrando, depois ali do primeiro bimestre, segundo bimestre, vocês também terão as atividades em sala, faremos as nossas atividades em sala virtual, né? E aí essas atividades do segundo bimestre com 1.500 pontos, valerão, e nossa prova oficial valendo 4.000 pontos. Muito bem. Em junho, possivelmente a segunda chamada nós estaremos realizando ela no dia 14, tá? Isso eu vou avisando com mais, quando chegar na data, talvez haja algum tipo de mudança, mas basicamente será nessa data, dia 14, e o exame de vocês, quem for precisar, será aí no dia 18, tá? 18 de junho, tá? E aí, depois disso aí, estaremos entrando em recesso escolar, tá? Então, esse é o nosso cronograma. Depois a gente, quando tivermos um momento ao vivo, né, com os alunos, com vocês aí, vamos até verificar aí algumas possibilidades, verificar se vocês poderão estar aí realizando atividades. A gente pode negociar, conversando em outros dias da semana, verificando a possibilidade e disponibilidade de vocês, tá? Mas basicamente esse será nosso horário de contato, de convívio aqui na nossa disciplina. E a nossa bibliografia, né? Esse livro base da Croton a gente vai se considerar, é uma bibliografia muito parecida com o que nós vimos na disciplina de inteligência artificial. Isso aqui vocês sabem, né? Vamos passar. Muito bem, então agora vamos verificar basicamente, né, o que vem a ser essa inteligência artificial e computacional, né? Então, vocês já fizeram a disciplina de inteligência artificial, né, tiveram ali conceitos vinculados à introdução do que era inteligência artificial, tiveram a lógica fuzzy, né, a lógica nebulosa, viram também redes neurais artificiais. Tem mais algum assunto lá que vocês viram que eu estou esquecendo aqui no momento, mas tudo bem, acho que resolução de problemas com inteligência artificial. Então, foi visto isso aí na nossa disciplina. É evidente que também adicionei nessa primeira disciplina alguns conceitos novos que não estavam no livro, como sistemas especialistas, né? Entre outras situações. Muito bem. Então, basicamente, inteligência artificial, é evidente que eu posso estar até definindo várias formas de estarmos caracterizando a inteligência artificial, mas basicamente, a inteligência artificial busca prover máquinas com capacidade de realizar algumas atividades mentais do ser humano. Basicamente é isso. É evidente que o cerne do processo da inteligência é uma questão muito complexa, mas a ideia é que estejamos criando uma inteligência artificial que consiga basicamente resolver as atividades mentais que nós humanos fazemos de forma bem tranquila, né? De forma já sem muito esforço. E nesse sentido, a inteligência artificial ela simula a nossa inteligência humana. Então, essa até a pergunta, ele simula a inteligência humana? Sim, aí, muitas vezes, muito do que fazemos tenta fazer com que façamos simulações sobre a inteligência humana. E nessas simulações nós temos critérios heurísticos,
ou empíricos. Quando a gente fala heurísticos, é quando nós podemos estar aí observando as melhores práticas, se trabalharmos em cima da matemática, né, tentando aí criar uma função matemática que consiga aí fazer, criar aí rotina que chegue a uma determinada solução com a menor custo possível. Então, se fôssemos observar aí, né, heurística, analisando a entrega, né, se nós fôssemos fazer uma heurística de entregas, no sistema de entregas, é evidente que se estaremos provendo aí uma alternativa de que estejamos criando, né, uma logística e está distribuindo as encomendas, né, em locais mais próximos, tá? Então, da forma heurística, a gente pensa que existe um conhecimento, uma informação que nós podemos estar passando para que o nosso sistema artificial possa estar executando já um certo conhecimento, né? Não fazer uma coisa, uma busca força bruta, né? Sim, que já existe uma técnica envolvida ali para tentar resolver da melhor forma possível. E nessa outra simulação também, a gente, considerando a empírica, é aquela que a gente vai aprendendo conforme a prática, né? Então, muitas vezes, o machine learning utiliza recursos, quando o domínio em questão é difícil de ser modelado, usa questões empíricas para estar aprendendo, para estar conhecendo e simulando inteligência. Outra forma que é a representação de raciocínio. Raciocínio a gente pode estar vinculando raciocínio probabilístico, né? Raciocínio lógico, aí a gente tem a lógica proposicional, né? A lógica de primeira ordem. Eu acho que vocês já fizeram lá em matemática discreta, que vocês faziam aquelas tabelas verdade, então as proposições, e a partir dessas proposições a gente criava ali um raciocínio. Além disso, podemos estar também utilizando, então, a questão da probabilidade. E a computação basicamente bioinspirada, né? Essa questão da simulação, em alguns momentos, e na maior parte dele, na realidade, né, utiliza a inspiração biológica. Então, observa-se a biologia para estarmos trabalhando. Muito bem. Então, nessa representação do raciocínio, né, quando a gente pensa em raciocínio, nós temos pensamento e raciocínio, né? Podemos estar pensando em estar criando a inteligência artificial que seja vinculado a sistemas que pensam como seres humanos, aí teremos aí bastante problemas, falhas, né? Algumas situações que podem ser resolvidas, mas basicamente pensando como humanos, ou sistemas que pensam racionalmente. E nessa questão de racionalmente, é evidente que você terá aí uma produtividade melhor pensando racionalmente do que o conceito apenas da inteligência humana, apenas imitando ela, propriamente dito, né? E aí até a gente tem aí essa imagem aí mostrando o pensamento dos seres humanos muitas vezes não são muito bem claros, como está ali na esquerda, né? E se formos pensar em um sistema que usa racionalmente, aí é evidente que será uma coisa muito mais elaborada, estaremos ali observando questões do convívio social, de não agredir o outro, não sujar, não destruir. Então, tem várias situações que os seres humanos muitas vezes não realizam de forma adequada. Então, essa situação da representação do raciocínio muitas vezes fica nesse meio termo, entre estar fazendo igual o ser humano pensa, vamos dizer assim, né? Ou usando a sua racionalidade, o conceito ideal de inteligência, né? Que seria mais adequado. Muito bem. Então, como são feitos os estudos em IA? Então, existem duas principais linhas de estudo, tá, em inteligência artificial. Nesse quesito, nós aqui estaremos estudando as duas formas nessa nossa disciplina, que é a inteligência artificial. Podemos estar aí trabalhando com inteligência artificial computacional. Estaremos trabalhando com questões biológicas ou com fenômenos. A questão biológica, baseada em ideias que, desde que os humanos são inteligentes, a IA deveria estudar humanos e imitar sua psicologia e fisiologia, né? Então, a ideia aí, no caso, é imitar a questão humana ou do que estaremos aí provendo ao agente inteligente, né? No caso aí, a questão biológica ou outro fenômeno baseado em estudos e formalização de fatos, senso comum sobre o mundo, sobre problemas do mundo apresentando no alcance de objetivos. Então, aqui nessa questão do outro fenômeno, aí nós podemos utilizar, encaixa-se nesta linha de pesquisa, a parte da probabilidade, né? Raciocínio probabilístico, se encaixa a ontologia, que nós veremos aí, e também se encaixa, por que não, né, a mineração de dados. Aqui. Nessa parte biológica, nós veremos aí a nossa unidade, a nossa última unidade, que seria a computação evolutiva. Tá? Então, são essas duas linhas de pesquisa.
Essa disciplina ficará mais voltada, né, em 3 unidades de ensino dos fenômenos. E na última lá, sobre a questão biológica. Tá? Muito bem. E quando a teoria da computabilidade, complexidade computacional? Então, vocês que já são cientistas de computação já devem ter visto aquela disciplina de algoritmos, complexidade de algoritmos, né? E computabilidade. Então, naquela disciplina, vocês estudaram lá a tese de Church-Turing, né? Sobre as máquinas de Turing, as máquinas universais que elas podem processar. E nesse critério, né, isso aí não é uma das questões objetivas da IA. Né? Então, as teorias são relevantes, mas não fazem parte dos problemas fundamentais da IA. Então, a IA, basicamente, ela não se preocupa, então, com essa teoria. Temos essa parte na área da ciência da computação, não há problema, mas a IA ficará voltada especificamente, né, algoritmos que são capazes de resolver problemas, para resolver as resoluções de problemas, né? E muitas vezes esses problemas, aí como nós vimos anteriormente, né, poderá estar aí observando as ideias biológicas ou os fenômenos para estar sendo modelado. Então aqui basicamente nós temos aqui os termos de IA, né, quais são as possibilidades atuais nas aplicações de IA. Nós temos a visão computacional e processamento de áudio, né, que são um dos itens bem utilizados hoje em dia, né, principalmente aí devido à questão de reconhecimento de facial, os nossos smartphones que estarão sempre interpretam as nossas falas, né. Além disso, muitas vezes essa questão de controle de estradas também ocorre, identificação de placas. Então, se perceber, é uma das tecnologias que estão sendo bem utilizadas de IA. Compreender também, o processamento de linguagem natural e mecanismo de inferência, permitindo sistemas de inteligência artificial analisem e entendam informações coletadas. Nesse critério aí, a gente fica sendo observado, principalmente quando usamos algum sistema de busca, né? Existem alguns outros equipamentos aí que podem estar traduzindo a nossa fala, transmitindo essa informação. Então, isso tudo também está vinculado a questões que estão sendo utilizadas atualmente. Então, compreender e o agir. Sistemas de IA podem agir por meio de tecnologias com sistemas especialistas em mecanismo de inferência para adotar ações no mundo físico. Nesse critério, nós estamos aí. O agir está vinculado aos agentes inteligentes. Já existem algumas situações aí que a gente encontra robôs que fazem limpeza em residência, né? E esses robôs já estão aí com preço interessante, né? Já são mais fáceis de serem encontrados. Aí temos um exemplo de piloto automático, né? Muitos veículos hoje em dia já têm essa frenagem assistida, ou seja, está ligado ao piloto automático. Ele percebeu que poderá haver uma colisão, ele já desliga o piloto automático, já dá uma pequena diminuída na velocidade. Alguns chegam até a parar, de fato, outros apenas diminuem ali, avisam o condutor que pode acontecer alguma questão ali. O condutor tem que voltar a prestar atenção no ambiente. Muito bem, então nós temos aqui as tecnologias de IA, então basicamente nós temos a visão computacional, processamento de áudio, né, no perceber, no compreender, processamento de linguagem natural, representação de conhecimento, aí nós também encaixamos a ontologia, que nós veremos aí, né, aprendizagem automática, podemos estar aí trabalhando em cima de redes bayesianas, né, sistemas especialistas, talvez a gente venha a olhar aí talvez um pouco de prologue, mas se sobrar tempo. Muito bem. E as soluções que esses conceitos de inteligência artificial, as tecnologias de inteligência artificial estão trazendo? Então, temos ali os agentes virtuais, análise de identidade, né? Robótica cognitiva, né? Ou seja, uma questão mais não apenas executar uma tarefa única, mas estar aí tentando comunicação e movimentos com questões de uso de inteligência, né? Percepções, análise da fala, sistemas de recomendações, visualização de dados. Essa visualização de dados a gente pode observar o data mining, né? Nós temos algumas ferramentas como o ECA que podem ser utilizadas para análise de grande volume de dados, né? E a partir deles fazer as suas definições. Muito bem, então basicamente é isso. Nós estamos só fazendo essa preview, né? Mas o que vocês aí veremos basicamente já está ali. Basicamente serão essas questões que estaremos trabalhando, que são nessas unidades de ensino, tá? Então é isso que veremos na nossa disciplina.
E a partir desse conhecimento aqui que será adquirido, a gente vai estar fazendo algumas atividades, usando algumas ferramentas computacionais, né? Em alguns momentos não será possível, faremos realmente demonstrações matemáticas, né? Mas tudo isso pode, né, ser utilizado com ferramentas computacionais. Bem, vamos voltar aqui. O que ficará aí para vocês? Opa, fechei aqui. Só um minutinho, deixa eu voltar de novo. E o que ficará para vocês? Então, eu vou deixar essa aula gravada, né? Deixarei ela no AVA para vocês. Então, o que vocês farão para a próxima aula? Né? Vocês vão ter que dar uma revisada sobre a probabilidade básica. Eu vou também deixar uma aula que eu já ministrei aí de uma disciplina chamada Processo Estocástico. Eu vou deixar essa aula disponível no AVA, para vocês fazerem download, para dar uma olhada. Né? Vou também dar uma pesquisada sobre métodos probabilísticos em inteligência artificial, redes bayesianas e Nética também. Nética é um aplicativo que vocês também poderiam dar uma pesquisada sobre ele. Nesta aula de revisão, vocês que eu vou deixar lá no ambiente virtual, no AVA, também tem alguns exercícios, tá? Eu quero que vocês façam esses exercícios. Vou até deixar lá a aula para vocês, para que não haja dúvida aí do que vocês deverão fazer aí para a nossa próxima aula. Então, na próxima aula, deixa eu só abrir aqui o arquivo. Vamos identificar aqui o arquivo. Então, essa é a nossa disciplina. Aliás, desculpa, essa aula aqui foi da disciplina de processo estocástico, mas o contexto dela serve para o que vocês vão fazer. Então, aqui tem uma revisão, né? Quando fala processo estocástico é processo probabilístico, né? Tudo que manifesta imprevisibilidade e aleatoriedade, tá? Então, vocês vão dar uma lida aqui é uma revisão, vocês já tiveram a disciplina de probabilidade estatística, né? Aqui vai servir apenas com uma pequena revisão para vocês. E aí vocês, depois de terem dado uma lida aqui nessa revisão, vocês farão esses exercícios que estão aqui. Então, o exercício vai de 1 até o exercício 12. Não precisa fazer. Vai até o 12. Não, passa até o 11, tá? Não precisa fazer até o 12. Então, os exercícios farão do exercício 1 até o 11, tá? Eu vou anotar isso na aula de vocês, para quando vocês verão isso aí, tá? Aula de revisão. De 1 até 11, tá? Então, é isso que vocês farão aí de atividade, além da pesquisa, tá bom, pessoal? Então, eu preciso aí que vocês deem uma olhada nesses exercícios e naquela proposta de pesquisa, tá? Vou voltar aqui de novo para vocês olharem. Então, aqui, ó, probabilidade básica, métodos probabilísticos, MA, redes neurais, redes bayesianas, redes bayesianas e Nética, tá? Farão uma pesquisa sobre isso. Essa revisão, eu vou deixar então essa aula de revisão lá no AVA, vocês farão um exercício de 1 a 11, só para dar uma verificada como é que está o conceito de probabilidade na cabeça de vocês, tá? Saber um pouquinho que é porcentagem e probabilidade, né? As questões que estarão correlacionadas a esse início da nossa disciplina, tá? Muito bem. Só antes também, vocês, por favor, enviem um e-mail para mim, falando que vocês serão alunos dessa disciplina, né? Eu preciso desse contato para poder mandar atividade para vocês. E vocês aí escrevam, mandem um e-mail para dac.unic@gmail. No assunto, vocês vão colocar que vocês são de inteligência artificial e computacional, né? Corpo do e-mail, né? No texto lá,
outro e-mail. Vou colocar o nome completo de vocês, por exemplo, seria o Ivo Brits, e qual semestre vocês estão, né? Lá que seja no oitavo semestre, talvez tenhamos esse, né? Aí vocês só mandem um e-mail com isso aqui, e-mail para a DAC, um assunto, inteligência artificial e computacional, vocês vão alunos, o corpo do e-mail, vocês vão escrever o nome de vocês e qual semestre. Com isso aqui eu vou conseguir enviar atividades para vocês e sempre que a gente faz uma aula, nós temos a aula nossa ao vivo, mas se perdeu a aula não tem problema, a gente vai estar gravando essa aula e vou estar no AVA colocando para vocês poderem acompanhar, tá? Então não se preocupe quanto a isso, por isso eu preciso do e-mail de vocês para estar sempre encaminhando aí o e-mail, tá? Então é isso, pessoal, por hoje é isso aí que eu queria conversar com vocês. Aí vocês estarão aí, aguardo o e-mail de vocês, e vocês estarão acessando aí o AVA e verão o link desta aula, que eu estarei postando no YouTube, né? Além do link para vocês assistirem, estarão também disponibilizadas ali essa aula de revisão, para que vocês façam a atividade lá de 1 até 11, tá? Então é isso, pessoal. Uma boa noite e até a semana que vem.